14. Sobre a areia construiu e sua vida destruiu. Oh Jesus, é verdade. Efésios capítulo 5, versículo 14. Oh Pai, nós queremos ouvir a tua voz. Sobre a areia construiu e sua vida destruiu. Coloca a mão sobre a palavra de Deus. Vamos pedir para Deus falar conosco nessa manhã, porque nós precisamos de ouvir tua voz, meu Deus. Nós precisamos, Pai, de ouvir a tua voz. Então fala conosco, toma a direção desta palavra. Não olhe para os nossos erros, meu Pai, para nossas falhas, mas fale com cada um de nós, porque precisamos de te ouvir. Não olhe para os nossos pecados, mas prepara o nosso coração, meu Deus, para ouvir tua palavra, Pai, para compreender. Prepara o nosso coração para te ouvir e para entender e compreender qual é o querer e a vontade do Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu até esqueci de perguntar no começo. A igreja ficou bonita, irmãos? A igreja ficou bonita? Mas não é legal, né? E não vamos pintar todo dia ainda, que não deu tempo. Ontem foi o dia inteiro. Comecei 7 horas da manhã, saí daqui 8 horas, às 8 horas da noite. Direto. Mas coloquei o carpete no altar também, pintei lá fora, pintei aqui dentro. Já vou terminar ainda, em nome de Jesus. E nós vamos colocando a casa de Deus em dias. Efésios capítulo 5, versículo 14, que diz assim: olha, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, aleluias, levanta-te de entre os mortos, e Cristo, o que é que ele faz? Te iluminará. Olha o que ele fala no 15: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábio. 16: redimido o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurais compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolação, mas enchei-vos. Encher de quê? Do Espírito. Então nós vamos entender dentro dessa mensagem. Hoje eu vou pregar bem pausado, para que nós entenda o que Deus quer falar com a gente hoje. Nós estamos vivendo, a Bíblia diz que os dias eles são maus. Nós estamos vivendo dias terríveis na nossa vida. Os dias de angústias, os dias, como diz a palavra, dias tenebrosos. Nós observamos aqui, neste mundo que nós estamos vivendo, sente um lugar onde passa muita gente e começa a observar as pessoas para você ver. Como é que as pessoas estão andando, correndo de um lado para outro. Você olha as pessoas e as pessoas não têm paz. As pessoas estão correndo de um canto para outro, me perdoa a expressão, como louco. Você olha as pessoas, eles estão andando angustiado, preocupado, aflito, conversando só nas ruas. Você olha as pessoas não tem você não vê as pessoas com paz de espírito. E em muitos casos,
até os próprios cristãos, os próprios crentes estão vivendo sem paz. Porque os ataques espirituais têm sido grandes nas nossas vidas. Os ataques espirituais, ele vem para quem está lá fora e vem para quem está dentro da igreja. A diferença é, quando nós estamos na presença de Deus, que o diabo nos ataca, Jesus nos protege. E aí nós conseguimos receber o quê? Paz, alegria, conseguimos ter força para vencer. Mas nós só vamos conseguir essa força, na verdade, se nós despertar, se nós nos levantar a buscar Deus. Tem momento da nossa vida, tem dias, isso é todos nós, que o negócio é tão estreito, ou entra, vamos dizer assim, uma certa distração na nossa vida, que não conseguimos nem orar direito. Eu vou dizer para você, essa semana está sendo uma semana difícil para mim, na questão de orar, de buscar, está sendo muito difícil. Essa madrugada eu vou falar a realidade para você. Você, claro, essa madrugada eu levantei para orar 2 vezes, eu não consegui. Eu levantava e emborcava e dormia. Levantei 4 horas, disse, agora eu vou orar. Falei 2 palavrinhas, caí de novo. E Jesus, tem misericórdia de mim, porque olha, ou seja, tem sido difícil. Mas se nós nos levantarmos, nos posicionar para buscar Deus, nós vamos vencer os dias maus. Então nós vamos falar hoje a respeito: desperta, ó tu que dorme, levanta-te entre os mortos. Eu creio que nós não estamos vivendo mais, é impossível, nós estamos vivendo ainda entre os mortos depois de 10 semanas de palavra, né? Eu creio que nós já se levantamos. Mas nós vamos entender que qual que é um sinal que a gente já despertamos, já nos levantamos, já não estamos mais dormindo espiritual. É quando a gente começamos a frutificar para Deus. Isso é um sinal que nós não estamos mais dormindo espiritualmente. Quando Deus nos chama para servir a Ele, nós vamos entender isso hoje. Ele não nos chama simplesmente para salvar nossa alma. Ele não é misericórdia, porque Ele chama para salvar nossa alma, sim, com certeza, mas não é somente para isso. Ele chama eu e você para salvar nossa alma e chama também para, através da nossa vida, nós salvar outras pessoas. Observe bem. Você acha que se Deus chamasse a gente só para salvar nossa alma, simplesmente isso, na hora que Ele nos chamasse para a presença dEle, que Ele nos aceitasse, imediatamente Ele nos levava para a glória. Mas por que Ele nos chama? Ele salva a nossa alma, e aí Ele nos deixa nesse mundo aqui correndo um risco de perder a salvação. Mesmo a gente estamos salvos, porque Ele não nos leva logo, porque Ele quer que a gente permaneça aqui para que venhamos dar frutos. E o crente, o cristão, que ele já despertou desse sono espiritual, ele entende o seu chamado. E o chamado não é somente o pastor, o pregador, o chamado de todos, é a igreja em si. O crente que não está mais dormindo espiritualmente, ele entende que ele precisa dar frutos, ele precisa frutificar para o Senhor. E aquele que ainda não está lutando para dar esses frutos, então na verdade ele ainda não entendeu o sacrifício de Cristo, e na verdade está correndo um grande risco de perder a sua salvação. Nós vamos entender hoje que quando nós aceitamos a Cristo, que nós estamos firmes na fé, nós estamos ou não estamos dormindo espiritualmente, a nossa maior alegria é de falar de Jesus para as pessoas. A nossa maior alegria é de falar de Jesus para as pessoas, é de falar para Jesus na nossa casa, é de falar de Jesus na nossa família, é de falar de Jesus no nosso trabalho, é de falar dele aonde colocar a planta dos nossos pés. Nós temos prazer de achar uma oportunidade para falar de Cristo. Pastor, mas se eu falo e ninguém me dá ouvido, não importa. Nós precisamos entender é que se nós, que quem convence o coração das pessoas não é nós. Às vezes, isso aqui é muito importante. Às vezes nós falamos de Jesus dentro da nossa casa
e ninguém nos dá ouvido. Aí o diabo fala assim: olha, convence teu filho, vai para a igreja, vai servir a Deus. Convence teu marido, convence tua esposa, convence. Faz ele para a igreja, convence ele para a igreja, convence ele a aceitar Jesus. Ou seja, o diabo trabalha e sai trabalha oprimindo. Mas nós vamos entender que quem convence não convence ninguém. Quem convence o coração das pessoas é Jesus Cristo. A nossa vontade é que todos sejam salvos, mas quem convence as pessoas é Cristo. O nosso dever é somente falar de Jesus, é somente mostrar para eles o caminho, é somente mostrar para eles o caminho. Vamos lá para Isaías capítulo 5, é lá que é a palavra principal de hoje. Isaías capítulo 5, no versículo 1. Glória a Deus. Então, hoje nós vamos entender que nós precisamos de dar frutos, precisamos frutificar para a casa do Senhor, para o reino. Não é nem para a casa, perdão, me corrigir aqui, não é nem para a casa, frutificar para o reino. Isaías capítulo 5, versículo 1. Olha o que a palavra nos diz. A parábola da vinha. Aí você não tem o título, não, né? Só, né? Aqui meu Brasil, a parábola da vinha má. É o título da mensagem aqui da minha Bíblia. Mas nem toda a Bíblia tem um título. A parábola da vinha má. Diz assim: olha, agora cantarei ao meu amado. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, sachou, limpou das pedras e a plantou de vinde escolhida, edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Vamos ler o 3. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Leia agora o verso 7, para você entender o que nós estamos lendo. O verso 7. Porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta deleita do Senhor. E esse desejou que exercesse juízo. Eis aí quebrantamento da lei, justiça. Eis aí o que? Clamor. Observe uma coisa, vamos parar um pouquinho aqui, para que nós já entre na palavra sabendo o sentido dela. Essa parábola aqui, Deus fala a respeito do povo da casa de Israel e do povo de Judá. Eu quero que nós entendamos uma coisa nessa manhã de hoje. Hoje eu falo um pouco, bem mais um pouco diferente. Para nós entender a palavra, nós precisamos fazer algumas perguntas nela. Como, pastor? Eu vou te explicar. Nós temos de perguntar na palavra: para quem foi esta palavra? Em que momento ela foi falada? E por que ela foi falada? E para quem ela foi? Para nós entender a palavra, nós precisamos fazer essas perguntas dentro da palavra. Qual foi o momento que Deus falou isso para o povo de Israel e para o povo de Judá? Foi no momento que o povo de Deus tinha se corrompido. As pessoas tinham, se você ler aqui o versículo 16 do capítulo 3, ele vai dizer: o julgamento das filhas de Sião.
Ele está falando de um povo que tinha se distanciado, de um povo que tinha abandonado a fé, de um povo que tinha se corrompido. Então, e para quem Deus falou essa palavra? Ele falou para Isaías, mas não como que Isaías fosse, vamos dizer assim, estivesse cometendo pecado. Ele fala a Isaías, mas para o povo de quem? De Israel e o povo de Judá. Então, porque mas Deus falou isso aqui com Isaías. Aí nós estamos titulando como que Isaías é quem estava o quê? Em pecado. E não era. Deus usa Isaías, mas para falar para o seu povo, o povo de Israel, o povo de Judá. Eu vou dar um exemplo. Deus, ele usa algo figurado para falar com o seu povo. Deus, mesmo ele sendo Deus, mesmo ele sendo Espírito, ele fala a língua dos homens, para que os homens entendam. Um exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quando Deus fala no livro de Ezequiel 37, ele fala a respeito de um vale de osso seco. Alguém já ouviu essa mensagem tantas vezes. Mas Deus falou do vale de osso seco. Mas por que ele falou? Ele levou Ezequiel, colocou Ezequiel num vale de osso seco e mostrou a ele um vale cheio de ossos sequíssimo. Mas ali não era somente para Ezequiel ver aquele vale. Ele mostrou aquele vale de ossos sequíssimo, mas representando a casa de Israel. Para Ezequiel falar para aquele povo como é que aquele povo estava vivendo. Para Ezequiel falar para aquele povo estava igualmente aquele vale de ossos secos. Então, Deus conta essa parábola, até mostrando para o povo de Israel e para o povo de Judá como é que estava sendo os frutos deles. Frutos amargos, frutos ruins. Então, quando ele fala assim, olha, agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha no outeiro fertilíssimo, quer dizer, fértil. O que é a palavra fértil? A palavra fertilíssimo, como diz aqui, é um lugar produtivo, não é assim? Quando algo é fértil, é um lugar que produz, é um lugar que é um lugar produtivo. Então, olha o que ele diz no verso 2: Sachou, que ele diz aqui, fala do cuidado. Sachou, limpou das pedras e a plantou de vinde escolhida, edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas veio a dar uvas bravas. Observe uma coisa, aqui nós vamos entrar na mensagem. A terra que foi lançado a semente era uma terra fértil, uma terra boa, uma terra maravilhosa. Você observa que a semente também é uma semente escolhida, não é uma semente qualquer. Essa semente aqui é uma semente escolhida, é uma semente boa. O dono dessa vinha, ele, através da terra ser boa, a semente ser uma semente escolhida, uma semente maravilhosa, ele tinha a maior certeza que no tempo da colheita não tinha como dar errado, porque a terra era fértil, a semente escolhida. Ele plantou essa vinha porque ele tinha certeza que no dia da colheita ele podia, vamos dizer assim, descansar o coração, porque não tinha como dar errado. Semente boa, terra maravilhosa, o plantio glorioso, cuidado, limpou, sachou, cuidou. Mas no tempo da colheita ele teve uma surpresa. Você observa que era tão certo que essa colheita, eu vou usar aqui um termo bem conhecido, que a safra ia ser boa no tempo, que ele abriu no meio da vinha, no meio das barreiras de vinha, de uvas, ele abriu um lagar. Para que era o lagar, quando as pessoas abriam um lagar no meio de uma vinha? O lagar é para que no tempo da colheita, a pessoa vai colhendo a vinha, tem hoje assim, Israel é assim. A pessoa vai colhendo as uvas e jogando aonde? Dentro do lagar.
para ali ser pisado e sair o vinho, sair para ser feito suco. Ou seja, não, era tão certo que a colheita, que a safra, a colheita da uva ia ser tão boa, que ele já preparou o lagar. Não, é no tempo da colheita, já posso plantar, já posso abrir o lagar, porque não tem como dar errado. Então, meu irmão, assim, que ele também fez uma torre. Para que era a torre? A torre é onde a Bíblia fala, a torre de vigia. Era onde ficava um homem lá em cima, de dia e noite, para que as aves do céu não viessem atacar as uvas, não viessem ferir. Ou seja, o cuidado foi tomado, o devido cuidado foi feito, para que não desse errado, para que no tempo da colheita os frutos fossem bons. Mas quando chega no tempo, na hora de colher as uvas, a Bíblia diz que os frutos eram amargoso. No tempo da colheita, os frutos eram amargos, e o dono daquela vinha, ele teve uma grande decepção. Para que nós entendamos, mas quem que é essa vinha? É a casa de Judá, é a casa de Israel, ou seja, representando hoje somos nós. Me explique melhor, porque eu vou te explicar. Quando Deus nos chama para a presença dele, ele coloca na nossa vida uma semente. Que semente que é essa? A palavra. Qual que é essa terra? O nosso coração. A terra é cuidada, a terra, essa chaga é limpada, é tirada de dentro de nós os ambrolhos, os espinheiros, que é o pecado, as imundícies, a contaminação. Ele atua, ele cuida e coloca dentro de nós a palavra. Ou seja, o coração está preparado, o que está dentro desse coração, quer dizer, a terra, é minha palavra, é uma semente boa. Então, no tempo da colheita, eu vou voltar. No tempo da colheita eu vou, para que você entenda, Deus, quando Ele nos escolhe para servir a Ele, em tempo, Ele vem procurar frutos. Ele vem diante de mim e de você e olha que fruto nós estamos dando. Qual que é o fruto que nós estamos dando para Ele? Se nós estamos perdoando, se nós estamos amando, porque a semente está dentro de nós, o conhecimento da palavra está dentro de nós. Ele vem cá, eu vou ver se ele está frutificando bem. Procura perdão, talvez que não acha. Procura misericórdia, não acha. Procura bondade, que é os frutos, não acha. Procura longanimidade, também não acha. Procura aquilo que Ele colocou dentro de nós, e não, então, nossos frutos nascendo frutos amargos, frutos amargosos. E aí, quando ele chega, passa um tempo, 2 tempos, procurando esses frutos que ele não acha, ele fica decepcionado, ele fica triste, ele fica completamente triste, porque quando ele nos escolhe esse propósito de salvar nossa alma, de salvar nossa vida, e também de nós dar frutos para o reino dos céus. Nós temos de perguntar todo dia: meu Deus, que fruto eu estou dando diante do Senhor? Será que os frutos que eu estou dando estão sendo doce ou está sendo amargo? Tem gente que os frutos dele ou dela é frutos amargos, frutos que ninguém aguenta, frutos terríveis, frutos que não servem para nada. Tem gente que os frutos é fruto que só a mão de Jesus Cristo, é assim? Então, só que nós vamos, pastor, mas aonde o senhor pode me confirmar isso? Deixa eu marcar e nós voltar para cá de novo. Vamos lá para Lucas, capítulo 13, versículo 6. Lucas 13, 6. E nós vamos entender qual que é os frutos que Deus procura em nós. E se nós não der os frutos, o que é que acontece? Vamos colocar nossa barba de molho. Enquanto há tempo, não tem um ditado que fala assim? Fulano coloca a barba de molho aí. Pastor, mas eu não tenho barba, então eu coloco o cabelo de molho, todo mundo. Olha o que ele fala no verso 6 do capítulo 13 de Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas. A parábola da figueira o quê? Estéril. Se é estéril, observe lá para a parábola da vinha má. Aqui fala a parábola da figueira estéril. Se é estéril, que não dá?
fruto. Diz assim, olha, então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma vinha, tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto, nela não achou. Pelo que diz ao viticultor, quer dizer, o zelador, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Pode cortá-la. Para que está ela, ainda ocupando inutilmente a terra? Observe uma coisa, falando de frutos. Quando a pessoa está na presença de Deus, quando a pessoa tem o conhecimento da palavra, passa um tempo, 2 tempos, como eu acabei de falar, em vez em quando, o dono da vinha, que nesse caso é Deus, ele vem procurar frutos. Ele vem diante de nós procurando, vê que fruto o Raimundo está dando. Vou ver que fruto meu céu o Raimundo está dando. Eu vou ver se ele está perdoando. Eu vou ver se ele está amando, porque o tempo já passou. A palavra está gravada no coração dele. Eu vou ver se ele está liberando perdão. Eu vou ver se ele está ajudando o próximo. Eu vou ver se ele está fazendo segundo o que minha palavra está ordenando, porque a semente está dentro do coração dele. Mas se ele passar um tempo, 2 tempos, procurando fruto dentro de nós e não achar, ele fala o quê? Corta, porque está ocupando a terra inutilmente. Isso aqui é muito forte. Quantas pessoas, meu irmão, você já viu pregando, ensinando, orando, curando, libertando, fazendo e acontecendo, e o tempo se passou e olhou o Senhor e a pessoa, me perdoa a expressão, na miséria, abandonou a fé, está no mundão. Por quê? Porque o tempo se passou, o tempo foi passando, e o Senhor procurando fruto nele, não o quê? Não achando. Para resumir isso aqui, nós precisamos não deixar nos enganar pelo mundo, pelo diabo. Se o tempo se passar, e eu e você, está falando especialmente de mim, não nos converter verdadeiramente a Cristo, uma hora ou outra, Ele vai nos cortar da sua presença. E não se engane, Deus não permite isso acontecer com nenhum de nós, porque na hora que Jesus nos corta da presença dEle, quem primeiro abraça o homem é Satanás. Quando alguém é abandonado, é deixado pelo Senhor, ele se afasta da presença de Deus, ele é cortado por não dar frutos, por não fazer aquilo que a palavra ordena. Quem primeiro abraça aquela pessoa é o diabo. Precisamos abrir nossos olhos para isso, precisamos despertar para isso, precisamos dar frutos dignos de arrependimento. Precisamos nos policiar nossa vida, precisamos nos despertar a cada dia, para que o Senhor não nos corte da presença dEle. E muitos de nós não dorme não, filha, presta para a palavra. Em casa minha filha dorme, tá bom? Muitos de nós estamos, já não foi cortado por causa de uma coisa. Muitos de nós, o Senhor já vai dizer assim, ó, corta, tira da minha presença. Mas aí, o viticultor, que é o zelador, para que você entenda, quem que é esse Senhor aqui? É Deus. O viticultor, o zelador é Jesus. Aí quando o Senhor veio, corta, está ocupando a terra inutilmente, ele não está fazendo nada, não perdoa, não ama, não me serve, não faz nada no meu reino, não frutifica nada bom, não pode cortar, está só ocupando minha casa inutilmente. Ou seja, me perdoa a expressão, não é nem perdoa, é o que a palavra diz, é inútil, não está fazendo nada, pode cortar a nossa rua, você tira da minha presença. Aí, aquele que derramou o sangue fala assim, olha, ele porém respondeu, Senhor, oh Jesus, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandará o quê? Mandará cortá-lo. A irmã conseguiu acompanhar? A senhora passou aí, né? Mas vamos ver de novo, é o versículo 8, do mesmo que nós estávamos lendo.
Olha o que ele diz no verso 8. Aqui o Senhor, como eu falei, o Senhor manda cortar. Aí Jesus entra, rogando e implorando ao Pai por mim e por você. É Lucas 13, agora nós estamos no 8. É Lucas 13, 8 nós estamos agora. Você imagina, o vento jogou as coisas da Bíblia. Olha o que ele diz, verso 8. Ele, quer dizer Jesus, ele porém respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás o quê? Cortá-la. Então, quando o Senhor veio, corta, tira da minha presença. O nosso Senhor vai dizer: Senhor, deixa mais um tempo, deixa mais um ano. E esse ano eu não vou, eu vou cuidar deles, porque o problema dele, o problema dela não está nas folhas, está onde? Na raiz. Observe isso aqui. O problema dele ou dela não está na folha, está na raiz. Eu vou escavar, eu vou tirar a terra ao redor dela, eu vou colocar os esterco, vou colocar estrume. Mas se ela com ano não der fruto, manda cortar e eu corto. Ou seja, a folha está bonita, a folha aparentemente está linda, mas o problema não está nas folhas, o problema está na raiz. E a maioria das pessoas, aparentemente as folhas é linda, se veste bonito, anda bonito, fala bonito, mas o problema daquela pessoa não está na aparência. A aparência é linda, é maravilhosa, o problema está na raiz. Ou seja, a partir daqui, Senhor, não é mais a minha responsabilidade, apenas eu vou escavar, eu vou colocar estrume, eu vou colocar um negocinho no pé para que ela venha, vou regar bem. Mas a partir daqui, é ela, é ele e o Senhor. Será que nós vamos, talvez não seja o nosso caso aqui, mas será que nós vamos deixar não ser cortado da presença de Deus? Isso não pode acontecer na nossa vida, não, povo de Deus. Nós precisamos despertar para isso. Não, Senhor, eu quero dar os bons frutos. Nós precisamos não entender que nós não podemos brincar com as coisas de Deus. Nós não podemos brincar com a nossa vida espiritual. Nós não podemos brincar com a nossa salvação. Dar frutos bons. É fácil? Tem hora que não é. Tem hora que perdoar não é bom. Perdoar não é fácil. Mas isso é frutos. Tem hora que amar aquele que nos odeia não é fácil. Mas precisamos fazer. Tem hora que estender a mão para aquele que encolhe a mão, não quer nos dar a mão. Não é fácil. Mas precisamos fazer. Tem hora que estender as mãos, aquele que nos odeia está caído, não é fácil, mas precisamos estender as mãos. Tem hora que ajudar ao mundo, aqueles que nos odeia, diante de tanta contaminação, de tanta malandragem do mundo, não é fácil, mas precisamos fazer. Isso é frutos bons, isso é frutos agradáveis ao Senhor. Então, o que Deus nos chama a atenção hoje, precisamos despertar antes que seja tarde demais. Os nossos frutos não podem ser fruto amargo. Os nossos frutos não podem ser frutos ruins. Frutos azedos. Tem gente que os frutos é azedo. Tem gente que pegou aqui a expressão. Tem gente falando geralmente em toda a igreja do Senhor que é azedo o tempo inteiro. O fruto é azedo, o fruto que ninguém suporta. Precisamos despertar para isso. Se você vir aqui em Mateus capítulo 3 e no versículo